Romanos 13, verso 11. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Somente esses versículos, que Deus possa de fato abençoar esse tempo hoje à tarde. Muito bem. Talvez seja um pouco desafiador falar a jovens, né? Eu lembro como era bom ser jovem, mas é uma época de pouco compromisso e que a gente não para muito para pensar nas consequências e em como as coisas podem ficar e assim por diante, né? A gente planta o que tem vontade na hora, sem preocupar com aquilo que vai colher. Mas Deus é bom para nós, Deus é misericordioso, Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que nós somos pó, e Ele tem prazer em nos ensinar, em nos advertir, em nos corrigir, em nos animar naquilo que nós estamos fazendo certo, né? E nos orientar naquilo que não está caminhando em conformidade com a vontade de Deus. Muito bem, eu quero pensar então nesses versículos. Nós não vamos ter tempo de considerar os versículos todos, né? Mas nós vamos avançar também conforme a graça de Deus. Eu não quero passar dos 60 minutos que foi me dado, brincadeira, mas nós não vamos avançar o tempo, visto que está bem quente, tem também compromissos à noite, né? Nós vamos olhar então para esse primeiro versículo. Digo isto a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Ora, Deus está dizendo para nós, através do seu servo, não é hora de dormir, não é hora de descansar, não é hora de aproveitar esta vida, é hora de despertar. E há uma relação aqui importante com o tempo. Quanto tempo nos resta? Quanto tempo nós temos para servir ao Senhor? Outra versão diz: além disso, vocês que sabem do tempo em que estamos vivendo, já chegou a hora de vocês despertarem do sono, pois a nossa salvação está mais perto agora do que quando começamos a crer. E eu vou fazer uma relação aqui desse sono com o sono do pecado. Não simplesmente daquilo que nós muitas vezes entendemos quando falamos de pecado, né? Imoralidades, bebedices, como ele trata depois aqui, mas do pecado de não fazer aquilo que devemos fazer. O que não procede de fé é pecado. Se eu sei o bem que eu devo fazer e não faço, é pecado. Se eu conheço a vontade de Deus para a minha vida e não me submeto a esta vontade, eu estou pecando. E talvez é deste sono que nós precisamos despertar hoje à tarde. Despertar do sono de pecado. Uma condição pecaminosa é uma condição de sono. Não há uma vida plena, uma vida ativa, atuante, se você está em pecado, em desobediência, em desacordo com a vontade de Deus, andando em caminhos que o Senhor nos diz para não andar. Então, já é hora de despertar do sono. É hora de despertar do sono da segurança daquilo que é palpável.
né? Os jovens gostam de se achar seguros. A capacidade que vocês têm, a força que vocês têm, os planos de construir algo que traga segurança, isso é um sono também, e é pecaminoso. Não confie no teu próprio entendimento, não te estribes no seu conhecimento, na sua força, na sua capacidade de conquistar, de adquirir, de vencer, e eu sei que vocês podem muitas coisas, mas sem Deus, de que vale? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Aquele que ganhar a sua vida, perde a vida eterna. Aquele que perder a sua vida aqui por amor de mim, disse Cristo, e do Evangelho, ganha a vida. Talvez falta nos entender de fato os valores, o que tem valor e o que não tem valor. É hora de despertar do sono espiritual, de uma vida rasa, e eu estou falando aqui com jovens cristãos. É claro que é hora de despertar do sono da morte, né? Aqueles que ainda estão mortos em ofensas e pecados. Hoje à tarde é um dia de oportunidade, sim, hoje é um dia aceitável, hoje é dia de salvação. Se você ouvir a voz de Deus através daquilo que vamos tratar, não endurece o teu coração, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Mas há certamente entre nós muitos que estão dormindo espiritualmente, receberam nova vida, foram lavados pelo sangue do Cordeiro, foram comprados não com prata nem com ouro, as coisas que se corrompem deste mundo, foram comprados com o precioso sangue de Cristo, mas estão dormindo. E Deus está convidando, desperta, já é hora de despertar. É o Senhor te chamando, jovem, desperta, levanta, assume as tuas responsabilidades como cristão, como filho de Deus, como alguém redimido, como alguém que deve viver uma vida separada do pecado, do mundo, não simplesmente em não praticar o pecado, mas em detestar o pecado, em fugir de toda a aparência do mal. Desperta. Considera o convite da palavra de Deus. Desperta. Deus, Ele nos dá um alerta, Ele dá um comando a todos nós, filhos de Deus. Ele diz, vigiai. Há como vigiar dormindo? Você já viu um soldado no seu posto de sentinela, vigiando e dormindo? Quem fez tiro de guerra aí sabe, né? Não dá. Vai ter que pagar 10. Vai ficar preso no quartel fim de semana. Então, o convite é para nós, vigia. E se você não tem vigiado, então antes desperta. Agora, o verso 11 ele diz, vocês conhecem o tempo. Digo isto a vocês que conhecem o tempo. A versão Viva diz, vocês sabem do tempo em que estamos vivendo. Eu penso que a ideia aqui, jovens, é mostrar a importância do hoje, do agora. Do agora. Não para fazer a nossa vontade ou para satisfazer os nossos desejos, né? Muitas vezes nós estamos aí de maneira desenfreada, descontrolada, satisfazendo todos os desejos naturais, carnais. Mas a ideia aqui é entender a importância do hoje, porque hoje é dia de servir a Deus. Hoje é dia de despertar do sono para cumprir a vontade de Deus. Não é amanhã, não é depois que terminar a faculdade, não é quando chegar os dias da minha aposentadoria, é hoje.
Hoje, cada um de vocês deveria ter um compromisso nas igrejas locais onde vocês são membros. Hoje, cada um de vocês deveriam ser indispensáveis. Hoje, agora, hoje vocês deveriam estar em plena comunhão com as lideranças, caminhando junto com os irmãos mais velhos, mais experientes, que têm trabalhado na obra de Deus por tantos anos. É hoje, agora. Você sabe o tempo. Você sabe que não há tempo a perder. Será que você não está entendendo a situação dos dias que nós estamos vivendo? Será que você não percebe como o mundo vai desprezando cada vez mais as coisas espirituais e eternas, os bons conselhos da palavra de Deus, e como as ideias completamente contrárias àquilo que Deus ensinou se tornam algo comum, algo que a humanidade, a sociedade defende, o homem chamando de mentira aquilo que é verdade, de errado aquilo que é certo, de mal aquilo que Deus diz que é bom. É só você que não está vendo isso, meu jovem? É só você que não está entendendo que se você não tiver compromisso com Deus, você é irrelevante para a obra de Deus? Salvos como que pelo fogo. Quantos aqui? Se hoje fosse o dia do arrebatamento, Maranata, né? Vem, Senhor Jesus, que seja hoje. Mas quantos aqui serão salvos como que pelo fogo? Nada a apresentar diante daquele que deu a sua vida por nós. Nada, nada, nada. Não fez nada aceitável. Você provavelmente já ouviu isso de mim, porque esse era o pavor da minha, e continua sendo. O grande terror da minha vida cristã é chegar diante de Deus, diante de Cristo meu Senhor, justo juiz, e de mãos vazias. Eu não tenho nada, tudo que eu fiz estava fora. Eu não tive compromisso, eu não tive zelo, eu não me entreguei, eu não me deixei gastar, eu não servi, eu não trabalhei, eu não preguei, eu não fiz discípulos, eu não vivi a fé, eu não vivi a santidade que eu deveria viver, sabe? Talvez a maior decepção do crente é sofrer detrimento naquele dia. Desperta, é hora de despertar, porque nós conhecemos o tempo. Agora é o tempo, hoje é o tempo, agora é o momento. Nós não temos tempo para descanso. Nós precisamos pregar o Evangelho. Hoje é dia aceitável, como nós já falamos, hoje é dia de salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Jovens, é tempo de trabalhar, é tempo de mostrar compromisso. Deus não vai enviar ninguém que está dormindo. A gente não chama ninguém que está dormindo para servir a Deus, para ajudar na obra, para ser companheiro. A obra de Deus não é para animal desanimado. Você já ouviu alguém dizer, aquele jovem está desanimado, vamos pôr ele para fazer alguma coisa na obra? Não, ele precisa despertar. A obra de Deus é coisa séria. É para agora, é para hoje. É tempo do Evangelho, é tempo aceitável, é tempo sim de trabalhar. E há uma urgência aqui. Há uma urgência. Ou não há? Se eu creio mesmo que o meu vizinho, se ele morrer hoje, sem Cristo, sem o arrependimento, sem a fé, sem nascer de novo, ele vai para o inferno, porque eu estou protelando em contar a ele que Cristo Jesus pode salvar. Graças a Deus nós tivemos já a oportunidade de falar, de convidar, tivemos por vários anos reuniões na nossa garagem lá em casa.
Mas e outros que nós encontramos? E o colega de trabalho, e o cara da padaria, e o frentista do posto, que toda semana a gente passa lá, agora está tendo que passar menos, está caro pra caramba. Sabe, jovens, às vezes eu penso que nós não cremos que o inferno seja real, que nós não cremos na realidade daquele tormento eterno. Há tantos colegas, parentes às vezes, pessoas que nós amamos, e nós não falamos nenhuma palavra sequer, mas o tempo de falar é hoje. Por isso a Bíblia diz: desperta, desperta. Nós não podemos ter essa atitude cômoda, tranquila. Não vos conformeis com este mundo, não se acomodem a este mundo, diz a palavra de Deus, mas desperta, porque nós sabemos, nós conhecemos o tempo. Os dias difíceis que nós vivemos, dias de desespero no coração e na mente de muitos jovens, de insegurança, eles não têm esperança, não conhecem a Cristo, não têm a verdade, e esses últimos anos a morte chegou tão perto, tão grande, tão real. E quais foram as nossas palavras? Qual a nossa contribuição? Estávamos nós também escondidos, tremendo de medo da morte? Mas o nosso Senhor venceu a morte? Como nós podemos temer um adversário que Cristo venceu de maneira tão poderosa? Como que nós podemos nos acovardar e nos esconder por causa de um adversário que Cristo Jesus venceu ali na cruz? A morte não tem domínio sobre nós. A morte para nós é vida eterna. A morte para nós é glória. Entende isso, não? Não é para pular da ponte, calma. Mas é glória. É o dia eterno começando, mas aqueles que não têm essa esperança, nós temos que falar com eles. É claro, cada um à sua maneira, com muito amor, com muito cuidado, com muito bom senso, com compaixão. Mas é tempo e agora. E é esta a ideia e é esta a expressão que nós temos aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 5 e 6, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas, não durmamos, pois. Não durmamos. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Como que nós podemos dormir se diante de nós brilha tão intensa luz? Como que você consegue dormir, jovem, se diante de você está o resplendor de luz do céu? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Não somos mais da noite, somos filhos da luz, filhos do dia. Não somos mais da noite e muito menos das trevas. Nós conhecemos o tempo, e é um tempo de perigo, perigo de morte, perigo de separação eterna para aqueles que não conhecem o Senhor, e o convite da palavra de Deus é: então assuma a sua responsabilidade agora. Faça e cumpra o seu papel como cristão agora. Você já sabe a vontade de Deus para você, no que diz respeito ao seu lugar no reino de Deus, ao seu lugar na igreja local? Você conhece os seus dons, ou o seu dom, que Deus deu a cada um como Ele quis, para a edificação da igreja? Você tem desenvolvido o seu dom, servindo os irmãos, e levando a boa nova do Evangelho aos descrentes?
Se a sua resposta é, ainda que seja sim, mas é um sim titubeante, sabe? Sim, você está dormindo. Desperta, acorda, deixa a luz do Evangelho, deixa a luz da palavra de Deus brilhar, como brilhou diante de Saulo de Tarso, aquele resplendor de luz do céu. Deixa Deus mudar a sua vida, os teus propósitos, os teus planos, as tuas escolhas. Deixa Deus tratar com você. 1 Pedro 4,3, porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedices, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Já basta o que foi a vida passada, jovens. Já basta. Infelizmente, tem muitos que são, como diz a palavra de Deus, muito rapidamente voltam às práticas antigas, ou como aquela sugestão tão nojenta, né? Um cão que torna a comer o seu próprio vômito. É terrível essa situação, mas é tempo de despertar. Ainda no verso 11, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. E aqui agora eu quero falar não somente da urgência do hoje, da importância do presente, até porque o ontem já era, e amanhã pertence a quem? Não pertence a nós. Nós não sabemos se tem amanhã para nós. Vocês não sabem se tem amanhã para vocês. Vocês não sabem se vão terminar aquela faculdade, se vão conseguir aquele emprego, se vão completar aquele plano. Vocês não sabem. E nós deveríamos dizer, como ensina a palavra de Deus, se Deus quiser, farei isto ou aquilo. Mas a nossa salvação, a redenção perfeita e completa, que se dará no dia do arrebatamento, quando nós seremos tirados deste mundo, está mais perto hoje do que quando cremos, claro. Eu me converti em 86, nós estamos aí em 2021, faz a conta aí, né? Não sou muito bom de conta ainda. Mas a minha redenção está mais perto hoje do que quando eu criei. A mesma coisa serve para você, jovem. A sua salvação está mais perto hoje do que quando no princípio você creu. Está mais perto agora do que quando no começo cremos. E mais uma vez eu quero dirigir as palavras aqui àqueles que não são salvos. Hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus, e em seu coração você crê que Cristo foi ressurreto ou ressuscitado dentre os mortos, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele morreu por causa dos nossos pecados, pela graça somos salvos por meio da fé, não vem de nós, não vem de nenhum de nós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Creia no Senhor Jesus Cristo hoje e você vai encontrar vida e vida eterna. Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Escolha a felicidade eterna juntamente com Cristo. E para nós que somos salvos, a questão é a brevidade do tempo que nos resta para servir. Muitas vezes nós chamamos a atenção do descrente para falar da brevidade da vida, da urgência do arrependimento, da urgência de crer em Jesus Cristo, mas nós esquecemos que agora, salvos, ainda há um tempo breve apenas para servir, para agradar a Deus, para cumprir a vontade de Deus. Que nós possamos considerar essas verdades. Filipenses 3:20 diz: a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação.
E eu dou graças a Deus por isso, né? Transformará este corpo fraco, este corpo dolorido, este corpo miserável, num corpo glorificado, para ser conforme ao corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder, de até sujeitar em si mesmo todas as coisas. E a questão aqui é, jovens, Cristo breve voltará, por isso, desperta. Desperta. Paulo diz que aqueles que amam a vinda de Cristo, eles procuram santificar as suas vidas. Você tem santificado a tua vida diante de Deus? Você vive uma vida santa e pura diante de um Deus santo, santo e santo? Ou você vai fugir envergonhado na vinda de Cristo? Porque a Bíblia fala de alguns que quando Cristo voltar irão se esconder envergonhados, provavelmente como Adão, quando Deus veio na viração do dia. Adão, onde estás? E Adão estava escondido, porque estava envergonhado e com medo. Como o Senhor Jesus vai nos encontrar? Como aquela criança que é pega no flagra comendo o doce que não podia comer? Ou como aquela criança que espera ansioso o seu pai chegar, e quando ele chega, ele sai correndo para abraçar o seu pai? Você consegue entender a diferença, não? O Senhor Jesus vem, e Ele vem em breve, e a vinda do Senhor Jesus Cristo é iminente, está prestes a cair sobre as nossas cabeças. E é muito pertinente este questionamento. Você ama a vinda de Cristo? Se você nem pensa, se você consegue passar um dia sem pensar na vinda de Cristo, você está dormindo. Desperta, você sabe o tempo. Em casa eles falam que eu falo muito em morte, pois a morte é uma das maneiras de estar com Cristo, para o crente. E eu não posso desconsiderar, porque eu conheço o tempo, eu conheço a fragilidade da minha vida, eu conheço a insignificância da vida humana. Quantos partiram por causa desse vírus? Quantos foram? Eram só os idosos, depois nem tão idosos, daí a pouco tinham jovens fortes, era só os que tinham comorbidades, mas depois o vírus vai pegando quem ele quer. Mas nós sabemos que não é só o vírus, né? Não é a pandemia que deve nos alertar quando a vinda de Cristo, não é esse temporal que está surgindo aí, que deve nos alertar, olha, são sinais da vinda de Cristo, olha a pandemia, as enfermidades, as guerras, o Talibã. Não, meu irmão, meu jovem, não tem nada para acontecer antes que ele venha. Você está esperando sinal para você cair em si, para você despertar, para você se tocar? Não dá para entender isso. Você está esperando, a verdade você quer ir até o último momento, né? Eu vou até a última hora, que aí lá eu me organizo. É muito típico da gente que é jovem, né? Graças a Deus já passei por isso. Deixa eu ir até onde eu posso ir, até onde não é pecado. Você quer ir lá na beirinha, né? Com todo o amor e cuidado eu falo com vocês, jovens. Desperta. Vocês estão enganando quem? A vocês mesmos. Vai perder a vida, vai perder a melhor fase da sua vida, a fase que você poderia estar servindo a Deus, jovem, saudável, inteligente, capaz, forte, bonito. Nem todos, né, William? Entendeu? Para depois ficar velho igual eu e querer servir a Deus.
doente, cansado, já não lembra mais das coisas. Ó, eu não sei que hora eu comecei a falar, não lembro quanto tempo ele me deu, e eu vou tocando aqui. Vão despertar, a Bíblia nos convida, Deus nos convida, nós não estamos aqui à toa. Desperta, porque de fato a nossa vida é breve, e o tempo que nós temos para servir o Senhor é curto. É curto. Todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se algum, pela sua robustez, chegarem a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. O orgulho na velhice é labor, é cansaço, é dores, tá? Ainda que a minha velhice é um pouco precoce, mas o que eu tenho é isso, é cansaço, é dor, aquele ânimo, aquela alegria, aquela vontade, não é a mesma. Vocês têm a juventude, a força, o ânimo, a alegria, a vontade. Quanto tempo você vai passar dormindo, quando você podia estar trabalhando? Vamos falar sério? Quantos de vocês aí, não precisa levantar, eu não quero constranger ninguém, eu quero que você reflita, responda, quantos de vocês aí têm uma função, têm um trabalho, mesmo que não seja nas reuniões, mas você desenvolve um evangelismo, ou visitação, ou acolhe, ou oferta, desenvolve algum dom espiritual, que você entende que foi Deus que te deu, e que precisa ser desenvolvido para o bem da igreja, para a edificação dos irmãos. Tocar bateria não conta, tá? Tocar bateria não é dom espiritual, não. Eu sei que o rapazinho da bateria estava animado, né? Legal. A guitarra é a mesma coisa, o violão, o back vocal, nada disso eu estou contando. Brincadeira, gente. Mas sabe, você está envolvido, tem alguma coisa que você tem responsabilidade, e que se você não fizer, vai fazer falta, alguém vai ter que deixar e assumir aquela responsabilidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Ah, não tem lugar. Como assim? Obrigado. Claro que tem lugar. Tem muito trabalho. Olha o tamanho de Franca, olha o tamanho de Uberaba. Olha em volta. O que vocês poderiam estar fazendo, jovens? A gente podia ficar aqui falando de projetos, né, de campanhas evangelísticas. Esse evento que que alguns jovens organizaram, é uma dessas coisas, mas podia ter muito mais. Projetos sociais, projetos evangelísticos, trabalho com crianças, entrando nas creches, trabalho nas faculdades, fazer grupos de estudo, sabe? É um grupo mínimo que se envolve com alguma coisa. Ah, se eu tentar criar um grupo de estudo na faculdade, vão me deixar de lado. É isso! Toma a sua cruz e segue a Cristo e desperta. E faça com amor, e faça com compaixão, porque são almas que estão se perdendo, são ovelhas que não têm pastor. Quanto tempo você tem? Você não tem muito tempo. Davi disse: os meus dias são como a sombra que declina. Os meus dias são como a sombra que declina. Tiago fala: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, que é a vossa vida, é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Desperta, você sabe o tempo, você sabe a brevidade, você sabe a brevidade da vida, a iminência da vinda de Cristo.
O cemitério, os muitos caixões que nós vimos nesses últimos anos, né, sem até a possibilidade de velar, zombam da nossa atitude indiferente, acomodada, como se nós estivéssemos em casa, descansando. Está tudo bem, tenho meus planos, vou fazer minha faculdade, constituir a minha família. E pessoas caminhando para o inferno, são muitos, disse o Senhor Jesus, continuam sendo muitos, no caminho largo, caminhando para a perdição. Mas quem tem a responsabilidade de pregar? Quem tem a responsabilidade de viver o Evangelho? Quem tem a responsabilidade de testemunhar? Quem recebeu o poder para ser testemunha de Jesus Cristo? Se não foram vocês, não sei quem são. Os salvos, os redimidos. E essa é uma responsabilidade de todos nós. Jovem, se você pensa viver uma vida para Deus, se você pensa de fato agradar a Deus, cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra na sua vida, você não tem tempo a perder, não tem tempo a perder. Desperta. Irmão, depois você me fala a hora aí, vê se tiver faltando uns 5 minutinhos, você me dá um, já deu, né? Já, tá bom. Esse assunto do despertar, ele parece um pouco subjetivo, né? Às vezes seria mais fácil se eu viesse aqui e trouxesse um assunto mais teórico, né? Será que vocês compreendem que viver uma vida sem colocar o reino de Deus em primeiro lugar é perder tempo? É jogar a vida fora. Por mais que você possa se justificar a si mesmo, por mais que você possa se enganar, dizendo, não, mas eu vou às reuniões, eu ajudo em tal lugar. Eu falei ontem na reunião de missões, ali em Sacramento, a pior frustração, talvez daqueles que estão de fora, talvez aquele mesmo, depois que ele entender que ele vai, além de chegar no céu e não ter nada para apresentar, aqueles que poderia ter sido, mas não foi. Sabe aquele jovem inteligente, disposto, animado, ele poderia ter sido alguma coisa na igreja, ele poderia ter sido um bom pregador, ele poderia ter sido um bom conselheiro, ele poderia ter sido um mestre, aquela irmã, ela poderia ter sido uma ensinadora também, dentro daquilo que lhe cabe, fiel, acolhedor, mas não foi nada, se envolveu com as coisas desta vida, não está em pecado, mas ele está tão embaraçado, ele está tão ocupado com as coisas, ele está dormindo no meio dos mortos, não há diferença dele para os demais. Por isso a Bíblia diz, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. De fato, você não tem tempo a perder. 2 Coríntios 5:9, nós vamos terminando então, porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, bem ou mal. Cada um de nós deve comparecer, cada um de nós há de prestar contas daquilo que fizemos com o tempo ou com esses dias da nossa peregrinação. E vocês estão na melhor idade. Vocês estão na melhor época para servir a Deus. E o que falta? O que falta? Jeremias 2:2, tão conhecido, assim diz o Senhor, lembro-me de ti na tua afeição quando eras jovem e do teu amor,
e de como me seguias no deserto, numa terra em que se não semeia. Olha, eu lembro do teu primeiro amor, eu lembro de como você era fiel, eu lembro. Será que Deus fala isso de nós? Está vendo? Vai confirmando. Eu lembro. Essa é a hora, né? E o irmão aqui já olhou no relógio mais 2 vezes, agora é hora de parar mesmo. Mas esse é o tempo de servir. E às vezes a gente fala, eu não consigo me aproximar dos irmãos mais velhos, eu não consigo. Jovens, vai ter um tempo, se Deus permitir, se a vida, se nós tivermos dias ainda de peregrinação, se Cristo tarda mais um pouco a voltar, porque vir ele vem. Eu nunca digo se Cristo vier, não, vir ele vem, está prometido já, o dia está marcado. Talvez ele demore um pouco mais. Um dia vocês terão a responsabilidade dos irmãos que estão na liderança. E vocês não vão querer jovens em rebeldia, em desacordo, afastado de vocês. Se aproxima da liderança. Se aproxima dos irmãos que estão fazendo a obra. Acompanhe eles, mesmo que você talvez não concorde com todos os seus métodos, com todos os seus, as suas convicções, com tudo aquilo, sabe, não tem problema, aprende e espera a sua vez. Mas enquanto não chega a sua vez de liderar, trabalhe agora. Hoje é dia de trabalhar. Hoje é dia de servir, hoje é dia de viver o Evangelho, hoje é dia de conhecer a verdade. Sabe, nós precisamos estudar mais doutrinas bíblicas, conhecer toda a vontade de Deus, toda ela. Aproveitar as escolas bíblicas, aproveitar quando se tinha, aqui em Franca tinha uma escola aos sábados, reunião de manhã e de tarde. Deixa eu ver se tinha alguém aqui que eu via nessas escolas. Cadê os jovens? Estudar, aprofundar, entender a vontade de Deus, para que eu viva essa vontade. É o que eu falei, deixa a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus brilhar na tua vida, é um resplendor de luz, vai te dar direção, vai te fazer mais sábio do que os teus mestres, vai te ajudar em tudo aquilo que você precisa. É algo precioso realmente para cada um de nós. Os irmãos que tiveram lá no acampamento em Passos, quando eu preguei, lembram? Eu citei alguns jovens que fizeram algo muito importante ainda na sua juventude, e eu vou terminar essa parte citando eles. Virgílio, antes dos 30 anos, colocou-se como cabeça dos poetas latinos. Lutero liderou as forças da reforma antes dos 30. Eu estou com 42 já. Só para você ter uma ideia, tanto que eles eram jovens, né? Newton ocupou a linha de frente entre os descobridores. Aos 28 anos, Heródoto tinha recitado seus 9 livros de história nos Jogos Olímpicos. Aníbal tinha subjugado a Espanha aos exércitos de Cartago. Com 25 anos de idade, Demóstenes era o boca de ouro da Grécia, Cícero, a língua de prata de Roma, pessoas que alcançaram um destaque na sua juventude. Nós podemos citar muitos outros, talvez até alguns contemporâneos. Cristo Jesus, o nosso Senhor, aos 30 anos começa o seu ministério, com aquele primeiro milagre, transformando água em vinho, e pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Que nós também possamos, olhando para esse primeiro versículo, despertar. Nós sabemos o tempo, os dias maus que nós vivemos, a brevidade da vida, a hora de trabalhar é hoje, não é amanhã, o tempo de servir a Deus é agora. Que nós possamos fazer isso com alegria. Jovens, servir a Deus não é um peso, não é uma dificuldade, vale a pena, vale a pena. Eu quero citar, estou falando que vou terminar e não termina, né?
Eu quero citar algo que eu ouvi ontem também na reunião de missões. A gente vê muito hoje nas propagandas, né, de qualquer desses aplicativos aí, investir na bolsa. Vem, eu vou te ensinar a investir na bolsa, você ganhar muito dinheiro. Como é que faz lá? 6 em 1, você fazer 1 milhão, sei lá como que é isso aí, né? E a gente quer investir, gosta de investir. A Bíblia fala que aquele que deixar pai, mãe, mulher, filho, casa, emprego, por amor do Evangelho, vai ganhar 100 vezes mais. Não tem investimento no mundo que pague tanto. Concorda comigo? Está lembrando do texto? Aquele que deixar família, mulher e filhos, por amor ao Evangelho, por amor a Cristo, ganha nesta vida e na eternidade 100 vezes mais. Cadê a bolsa que paga isso? Cadê o investimento que paga isso? E sabe qual é o absurdo de pensar nisso? É que não tem ninguém investindo num negócio que não falha, porque foi Deus que prometeu. Não é igual a bolsa que quebra, que vai à falência, que você perde, hoje vale muito, amanhã não vale nada. Não, foi Deus quem prometeu. Nós estamos dispostos a deixar tudo? Está disposto, William, a deixar tudo? Casamento de lado. Brincadeiras à... E aí a Bíblia diz, é hoje, tá? Não é para decidir daqui a pouco, não é para esperar. Coloca a tua vida na presença de Deus. Fala com... Eu não sei o que Deus tem para você. Para mim, ficou muito claro que Deus queria que eu deixasse tudo, desde a minha juventude. E aquilo foi se confirmando. Quanto mais provas eu fazia, mais as coisas se confirmavam. E pela graça de Deus eu sou o que sou. Porque sem a graça de Deus também eu não sou nada. Mas vocês estão dispostos? Que Deus nos abençoe. Amém.